Talvez não seja alheio a esse facto, o facto de, na sua criação, terem estado alguns ex-dirigentes da DREC. São os casos de Fernanda Mota Pinto, deputada pelo PSD no 7º Governo Constitucional, onde integrou a Comissão de Educação. Foi ainda diretora regional de Educação da Zona Centro. Manuela Fonseca, outra das fundadoras do colégio, também ela ex-diretora regional de Educação do Centro. São as PPs da educação, são as parcerias público-privadas da educação. Estamos a falar de um negócio muito atrativo. O argumento é o mesmo de sempre, a alegada sobrelotação das escolas públicas. É tanto um argumento falso quanto as escolas que foram, vamos chamar depois de alvejadas com esta criação deste colégio, foram as escolas que tinham capacidade para receber mais alunos. Vamos aos factos. Esta era a taxa de ocupação das escolas públicas mais afetadas com a construção do colégio. Escola Básica EB23 de Taveiro, a mais próxima de São Martinho. Na altura tinha 350 alunos, mas capacidade para 600. Hoje fica-se pelos 240. Escola EB23 Inês de Castro. 450 alunos quando o colégio foi construído. Podia receber 600. Atualmente tem 320 alunos. Outro exemplo, a EB23 Silva Gaio tinha 673 alunos, podia receber 900. Corre o risco de fechar. Já chegou a ter mais de 3.000 alunos, hoje tem pouco mais de 900. A culpa é de quem aprova. Ponto. Se aprovam num local onde não há necessidade, estão a trabalhar muito mal ao serviço da nação e do contribuinte, porque é o contribuinte depois que vai voltar a pagar isto tudo. Nós não temos aquecimento, nós não temos as janelas com corte de térmico nem acústico, nós temos as paredes a cair, nós temos a canalização a arrebentar. O privado não passa por estas dificuldades. Cognita como é que colégios sob a influência, na zona de influência de algumas escolas públicas, tiveram autorização para serem construídos. Isso é uma situação que nós nunca compreendemos. E temos escolas, as escolas públicas que ficaram nessas zonas, estão sem alunos, estão em risco de fechar. No caso deste agrupamento, só no primeiro ciclo podiam ter mais de 130 alunos. No segundo e terceiro ciclos, entre 200 a 300 alunos a mais. O particular tem armas que nós, escola pública, não conseguimos ter. Por exemplo, nós não conseguimos ter carrinhas para fazer transporte de alunos. Este é o ambiente que se vive às 8 da manhã no Instituto Educativo de Lourdemão. Uma autêntica frota de autocarros e carrinhas que vão buscar os alunos à porta de casa. Estes são os alunos da Escola Secundária Dom Dinis. Todos os dias têm que percorrer mais de 1 quilómetro a pé. Há aqui alunos que vivem em aldeias, populações próximas, que para virem para a escola fazem mais o percurso a pé do que de transporte público. Instituto de Lourdemão, é deste colégio privado que se fala. Um colégio com piscina, a que se junta ainda uma clínica de saúde, uma creche e ainda uma unidade de cuidados continuados. Muitos milhões entram aqui todos os anos. Ao todo são financiadas 21 turmas. O transporte também é pago. A Lourdemão junta-se ainda São Martinho, Sozelas, Almalaguês e Ançã. São mais de 180 mil euros que todos os anos saem dos cofres da Câmara Municipal de Coimbra. O que não é legítimo é que seja o proprietário das escolas públicas a criar essas condições em instituições privadas. Porque não o fazem em relação às escolas públicas. A apenas 1,8 quilómetros deste colégio ficam duas das escolas públicas mais afetadas. Passará sempre uma decisão política, com certeza. É óbvio que passa por uma decisão política. Esta escola foi construída para 30 turmas. Por uma razão foi construída para 30, não foi para 20, foi para 30. E tem todas as condições para receber 30 turmas, e temos 24. Isso quer dizer que nunca fez sentido a construção sequer destes colégios e destes institutos? A meu ver, não. Seguimos para Almalaguês,
O colégio é proprietário do Grupo GPS, um dos maiores grupos económicos de colégios privados no país, investigado por suspeitas de corrupção e enriquecimento ilícito. José Linhares de Castro é mais um caso de um ex-diretor regional de educação do centro a deixar o cargo para passar a diretor do colégio. Foi assim durante décadas, a receber em milhões do Estado, mesmo sabendo que a escola pública podia dar resposta. Vejamos estes exemplos. Colégio de São Martinho, no primeiro semestre de 1999, recebeu do Estado 167 mil euros. No mesmo período de 2000, recebeu mais de 575 mil euros, ou seja, o aumento é de 242,9%. Instituto Educativo de Lourdemão, 65,9% de aumento. Cernache, 58,9%. Almalaguês, 55,5%. O Grupo GPS, por exemplo, chegou ao cúmulo de, através de uma empresa sua de cafés, os Cafés Mambo, publicar uma coleção de pacotes de açúcar que integrava um colégio que nem sequer existia posto na terra onde ele ia ser construído. Ou seja, Calvete já sabia que não há problemas, este colégio vai ser apoiado. Foram construídos verdadeiros impérios. O caso a partir do Dom João V, Lorissal com Calvete, ou o caso do Instituto de Lourdemão, são exemplos paradigmáticos destes impérios que foram construídos a partir de pessoas que eram pessoas normais, não é? E que de um momento para o outro, em poucos anos, enriqueceram brutalmente e puderam fazer enormes investimentos ao nível imobiliário, do turismo, de transportes, como eu disse, cafés, etc. O que aconteceu foi que nunca se fez absolutamente nada. E porquê? António Robalo é deste homem que se fala no Sabugal. Há 4 anos que é presidente da Câmara Municipal. O mesmo homem que é presidente da direção da Cooperativa de Ensino Externato do Soito. Como é que faz, enquanto Presidente da Câmara, quando se está a falar da gestão de dinheiros públicos e está em causa também financiamento para este colégio? Não voto, pois simplesmente está ausente-me da reunião. Mas não acha que isto pode levantar, ou levanta legitimamente, Nunca levantou. Questões? Não, nunca levantou. Nunca levantou e não tem problema nenhum. Não devia acontecer, pura e simplesmente. Quer dizer, quem está nas funções públicas não devia ter essas funções privadas e pronto, estar a decidir em causa própria. As manhãs são sempre assim no Externato do Soito. Um corre-corre de carrinhas e transportes privados. É um colégio totalmente pago por todos nós, contribuintes. O estudo de 2011 propunha mesmo o fim do contrato de associação para este ano. A verdade é que aí está o colégio de portas abertas, muito provavelmente com as turmas mais caras do país. Os documentos que tenho em mãos provam isso mesmo. Turmas com apenas 14 alunos que, mesmo assim, podem não corresponder à realidade. Fizemos o cruzamento de informação dos últimos 4 anos e podemos afirmar que, desde essa altura, há pelo menos 2 alunos que estão matriculados no 5º ano sem, contudo, frequentarem as aulas. Feitas as contas, cada aluno desta turma custa a cada um de nós qualquer coisa como 7.083 euros. Para se ter uma ideia, em média e segundo o último estudo, cada aluno do privado deveria ficar ao Estado cerca de 4.011 euros. Acha que faz sentido estar-se a pagar, porque é disso que se trata, um colégio quando existe resposta das escolas públicas? Faz o mesmo sentido, eu respondo-lhe assim, faz o mesmo sentido defender o Colégio do Soito como faz o mesmo sentido defender o Tribunal do Sabugal, defender o Centro de Saúde do Sabugal. Mesmo que esteja em causa a duplicação de faturas, Sra. Presidente? O país tem que ser solidário com os territórios que têm menos dinâmicas, os territórios de baixa densidade, o país tem que ser solidário, porque se não fizermos isso... E os isso, contribuintes acham que devem pagar essa fatura? Eu acho que sim, o país tem que fazer esse sacrifício. Podíamos receber todos os alunos do colégio privado e a custo zero, exatamente custo zero, porque as turmas deles são turmas pequenas, podiam facilmente ser os alunos diluídos nas nossas turmas sem recorrer à contratação de novos docentes. Dinheiro que faz falta à escola pública, canalizado para este colégio privado que recebe mais de 1 milhão de euros por 12 turmas financiadas, numa região em que a escola pública consegue dar resposta.
neste momento é quase injustificável a existência de ensino particular quando o público tem mais do que oferta. Quando deram um contrato de associação a este colégio, já nessa altura não fazia sentido? Não fazia porque fizeram 2 escolas públicas na altura também. Quando se denuncia de que a escola tem oferta, todos eles sabem na rede que tem oferta. Isso continua com as escolas particulares. Pronto, acho que não tenho mais nada a dizer, não é? Vista. Escola Básica EB23. Atualmente tem cerca de 100 alunos, podia chegar aos 300. O que é que eu posso dizer perante toda a situação? O número de alunos a baixar, o número de turmas a diminuir em todas as escolas do concelho. É óbvio que, mais do que nunca, não se justifica a existência de uma escola privada neste contexto atual. Em Aveiro, 2 colégios privados fazem sombra às escolas públicas que podiam dar resposta. Mas vamos por partes. Estabelecimento de Ensino Santa Joana, mais um dos que chegou a ter os dias contados. O estudo de 2011 propunha mesmo o fim do financiamento. As escolas públicas atuais suportavam todas essas turmas. E se em Aveiro há professores a mais e há professores em horário zero, veja quanto é que não se poupava se esses alunos estivessem na escola pública. Colégio Dom José I. O dono é o mesmo do Instituto Sozelas, um pequeno império que foi crescendo numa zona onde em todas as freguesias foi construída uma escola pública. O colégio vem depois, mesmo assim foi construído e autorizado. Penso que havia de haver uma melhor gestão dos dinheiros públicos, é o que eu acho. Má gestão de dinheiros públicos, mas também uma agenda política a marcar as reuniões da rede escolar. Não tenha dúvidas que nestas reuniões, e por isso é que a agenda é política, as escolas públicas não podem abrir mais turmas, ao passo que o Colégio Dom José I já está a abrir secundária. Portanto, há aqui uma agenda política. Isso quer dizer que nessas reuniões da direção regional... São lutas autênticas. São lutas autênticas que é da escola a propor abrir mais este curso e abrir mais estas turmas e a tutela a dizer, não senhor, eu se quiser abrir mais uma turma de 10º, tenho cá pessoas, tenho salas, a tutela não deixa. Nós não vamos continuar a financiar privilégios nem lucro de algumas instituições que constroem piscinas, que oferecem golfe, que têm equitação, etc., porque isso realmente é um nível que o ensino público não pode assegurar e não continuará a financiar. Em Lamas, ainda no distrito de Aveiro. Os seus colégios conseguiram gerir esses valores, esses financiamentos da melhor forma e se conseguiram investir nas suas escolas de maneira a conseguir valorizá-las com piscinas ou com cortes de ténis ou com o que quer que seja, eu penso que isso temos apenas que valorizar e que dar mérito a essas escolas. Colégio de Santa Maria de Lamas é a propriedade da Casa do Povo. Terá sido uma doação de América Morim, um dos homens mais ricos do país e do mundo, a tornar possível a construção deste colégio. Ao todo são 7 edifícios, 120 salas de aula, corte de ténis e ainda uma piscina. É totalmente financiado com dinheiros públicos. Ao todo, 76 turmas, traduzidas em 6,5 milhões de euros para financiar cerca de 2.000 alunos. Ao lado, pelo menos 2 agrupamentos, o de Passos de Brandão e de Lourosa, a perderem uma média de 3 turmas por ano para o privado. Aqui quem manda é um dos grupos mais influentes dos colégios privados em Portugal, o grupo GPS, proprietário nas Caldas de 2 dos 14 colégios financiados que detém. Estamos exatamente na zona onde deveria ter sido construída uma escola pública e foi construído um colégio privado. É deste colégio que se fala o Rainha Dona Leonor, autorizado em pleno governo de gestão. 5 dias antes de eleições, José Manuel Canavarro e José Almeida, respectivamente secretário de Estado e diretor regional de Educação, negociam o financiamento público de 2 colégios das Caldas. Os mesmos que, pouco tempo depois, passam a trabalhar para o grupo GPS, ambos como consultores. A escola pública não chega a ser construída e o construtor recebe uma choruda indemnização. O dinheiro que penso eu que se indemnizou, penso eu, o construtor,
era a verba que quase construiria a escola. Na Assembleia Municipal levantavam-se dúvidas sobre a urgência na construção do colégio, mas também sobre o facto de não ter sido aberto concurso público. Há outras instituições que também têm ensino privado e que, nestas condições, eventualmente estariam também interessados em investir e terem os apoios que a autarquia e que o Ministério da Educação concedeu neste caso. Uma das condições impostas era que fosse construído um pavilhão polidesportivo precisamente em Frei Cristóvão. Sim. Esse polidesportivo, esse pavilhão não está construído? Não está construído. E porquê, Soutor? Porque o grupo, nessa parte, pelos vistos, não cumpriu ainda o que se tinha comprometido. Soutor, o ainda estamos a referir 2008-2009, estamos em 2013. Há que insistir junto do grupo para construir o pavilhão, como temos feito. Costumam ser assim tão permissivos e tão compreensivos com outros grupos económicos da região? Nós temos... Estamos a falar de facilidades. É importante que os particulares tenham condições para desenvolver a sua atividade. Ainda mais quando esta atividade tem interesse público. Para além disso, esta escola privada está edificada. A lei diz que tinha que estar a 4 km de uma outra escola, de uma escola pública. Ela é edificada aqui a menos de 500 metros da escola secundária Raul Proença, mas o melhor é irmos lá ver. Então, e aqui é exatamente a escola secundária Raul Proença, que na altura, em 2005, tinha capacidade para responder ao ensino secundário, claro, conjuntamente com a secundária Rafael Bordal Pinheiro. Esta é uma das escolas mais afetadas com a construção do colégio. Já chegou a ter 49 turmas, atualmente tem 24. O caso mais paradigmático é, no entanto, o da escola Rafael Bordal Pinheiro, uma das escolas mais modernas do país, cujas obras custaram mais de 10 milhões de euros. Tem capacidade para 45 turmas, só 42 foram autorizadas. Porque carga d'água é que uma escola pública não pode decidir que recursos é que há de ter. Penso que há aqui uma coisa que se chama lesar o dinheiro público. Como é que olha, por exemplo, para uma Bordal Pinheiro requalificada, altamente equipada e depois a ver as turmas a irem para o Colégio Rainha Dona Leonor? A escola Bordal Pinheiro, como eu disse, precisa de ver reforçado o seu número de turmas. Tem que ser melhor distribuídas as turmas na rede, de modo a que a escola Bordal Pinheiro também possa ter mais turmas. Isto significa ir buscar ao Colégio Rainha Dona Leonor e, se necessário, redistribuir melhor as turmas das outras escolas públicas. Nunca houve da parte da Câmara uma tomada de posição a dizer não, o colégio tem que cumprir a rede e não pode ter mais turmas do que aquelas que a rede estabeleceu. Nunca teve um papel de fiscalização, é isso? Não, nunca teve. Ou se teve é o contrário, quase. Apenas 9 crianças frequentam esta escola. Não tenho dúvidas nenhumas que os agrupamentos que temos e as infraestruturas públicas que temos têm capacidade para ter todos os alunos da nossa região. Portanto, não precisávamos de qualquer sistema privado. 2 colégios privados financiados pelo Estado mantêm-se de portas abertas. É o caso do Colégio Ultramarino Nossa Senhora da Paz, um colégio católico. É o caso também do Colégio Torre Dona Chama. O estudo de 2011 tinha proposto o fim do financiamento. Eu posso receber todos os alunos do colégio assim, sem aumentar 1 cêntimo a despesa pública. Para se ter uma ideia, só o agrupamento de Macedo Cavaleiros podia receber mais 400 alunos. Caberiam em Macedo Cavaleiros. Em Vinhais já chegaram a ter 820 alunos. Atualmente têm 650. Mas se calhar muitas escolas públicas vão ter que fechar. Se tiverem de fechar também em termos de poupança, também se poupa, não é? 154 milhões de euros em contratos de associação. A Troika mandou cortar, o Governo responde com liberdade de escolha. O Ministro da Educação se está preparado para a polémica que isto poderá causar. A liberdade causa sempre polémica. A Educação terá que responder por mau uso de dinheiros públicos e proteção ilegítima de interesses privados. O sindicato fala mesmo em compadrio, referindo-se a uma prática reincidente na distribuição de turmas a 2 colégios privados das Caldas. Nestes últimos anos, o que nós temos tido aqui, de facto, é dinheiro público deitado à rua. Isto é,
Temos professores em escolas públicas que poderiam ter estas turmas e que não as têm. E isto é claramente à margem da lei. Segundo o sindicato, só o ano passado o Estado poderia ter poupado aos contribuintes mais de 1 milhão de euros, ou seja, 12 turmas pagas a 85 mil euros pelo Estado, que foram direitinhas para os colégios Rainha Dona Leonor e Frei Cristóvão. O sindicato fala em negociações secretas entre o Ministério e os colégios privados. De facto, nós tivemos acesso, não oficialmente, mas tivemos acesso a uma ata. A ata de que se fala é este documento a que a TVI teve acesso, que confirma isso mesmo. Pelas contas do sindicato, os 2 colégios das Caldas deverão manter as 56 turmas já financiadas o ano passado, turmas que caberiam nas escolas públicas, que este ano irão ficar com 158. Tudo isto traduzindo em milhões, estamos a falar de mais de 4 milhões de euros que poderão sair só este ano do bolso do contribuinte para pagar 2 colégios privados com um contrato de associação nas Caldas da Rainha. Ambos pertencem a um dos grupos mais poderosos de colégios privados financiados pelo Estado, o Grupo GPS, que já está a ser investigado por suspeitas de corrupção e enriquecimento ilícito. Fazem parte do grupo de escolas GPS, colégios privados financiados com muitos milhões pelo Estado, pagos por todos nós. Ao todo, 26, espalhados de norte a sul do país. Ao lado de escolas públicas, começaram a ser construídos colégios como este. Quando se diz que as escolas públicas aqui do concelho estão sobrelotadas, é falso? É falso, absolutamente falso. Eu vejo claramente aqui no Concelho das Caldas que há um favorecimento de interesses privados e, portanto, há recursos que estão subaproveitados. Corta-se na escola pública, transfere-se para o privado. Sente esse favorecimento mesmo nessas reuniões da ADREL? Claro, sinto. Ainda este ano, num primeiro momento em que se estavam a distribuir turmas, disseram para a Raul Proença são 3 turmas para o 7º. E eu perguntei, são 3 turmas para o 7º, então e para o colégio? São 5. Mas isso dito de uma maneira quase envergonhada. E a seguir, quando foi necessário fazer contas, já não eram 5 turmas para o colégio, já eram 6. Estamos a falar de um grupo poderoso, este detentor destas escolas privadas, nomeadamente o Grupo GPS. Um grupo poderoso e com influências, não tenho grandes dúvidas, tanto na área, principalmente na área dos partidos que estão no poder. Veja-se elementos importantes de vários partidos que depois de saírem do governo acabam por prestar serviços para o grupo. E acha que isso tem influenciado? Claramente. Mas afinal, de que grupo e de que pessoas estamos a falar? Um grupo que em praticamente 10 anos conseguiu construir um verdadeiro império. Para além dos 26 colégios, tem ainda mais de 50 empresas. Desde mediação de seguros, telecomunicações, multimédia, imobiliária, viagens, publicidade, hotelaria, supermercados. António Calvete é o homem forte do grupo. Foi deputado socialista na última legislatura de António Guterres, membro da Comissão Parlamentar de Educação. Um ano depois, cria o Grupo GPS. Ao grupo chamou pessoas influentes, deputados, ex-secretários de Estado, antigos diretores regionais de Educação, como de resto se pode ver neste organigrama do Grupo GPS, a que a TVI teve acesso. São os casos de José Manuel Canavarro, ex-secretário de Estado da Administração Educativa do Governo de Santana Lopes, e José Almeida, ex-diretor regional de Educação de Lisboa. Foram eles que em 2005 negociaram o financiamento público de 4. Depois de deixarem os respectivos cargos, passaram a trabalhar para o grupo, ambos como consultores. Isto significou algum tipo de contrapartida? Não, mas não, de maneira nenhuma, não é? Acho que entendo-me, não me leva a mal, mas acho que é um pouco ofensivo estar-me a fazer esse juízo de valor, porque... 5 dias antes de eleições em pleno governo de gestão, José Manuel Canavarro e José Almeida dão mesmo luz verde para que fossem construídos 4 novos colégios. Walter Lemos, que sucedeu a Canavarro no cargo de secretário de Estado, confirma isso mesmo. O governo do Partido Socialista herda o polémico dossiê já como um facto consumado. Ainda assim,
Eu, mesmo assim, dei um despacho, no sentido de Adrel, não dar autorização ao funcionamento dessas turmas. Sei que vim a saber muito mais tarde que esse meu despacho não chegou a ser cumprido. Walter Lemos estranhou os timings do despacho e a pressa de um governo de gestão em financiar escolas que ainda não tinham instalações. Eram escolas que ainda não tinham existência legal. E, portanto, se não tinham existência legal, em princípio não podia existir contrato de associação com uma escola que ainda não tinha existência legal. Esta é a resposta do ex-secretário de Estado à pergunta se tinha autorizado por despacho a criação dos referidos estabelecimentos de ensino. Não. Deixei o Ministério da Educação no início de março de 2005. As autorizações de funcionamento e a celebração de protocolo financeiro ou contrato anual para as escolas que me questiona terão sido realizadas mais de meio ano depois da data da minha saída. Não tenho nenhuma assinatura minha, nenhum despacho meu, em nenhuma circunstância autorizadora desses contratos. Esta é a assinatura de Walter Lemos. Propõe-se a não celebração de contratos com as escolas referidas. Esta, a assinatura de José Almeida. Com o meu parecer concordante. E esta, a assinatura de José Manuel Canavarro. É de equacionar a proposta e conferir-lhe a execução. José Manuel Canavarro e José Almeida são talvez dois dos nomes mais controversos deste processo, mas a lista de ex-secretários de Estado e até mesmo deputados que foram trabalhar para o Grupo GPS não se fica por aqui. Domingos Fernandes passou também pelo Grupo GPS, foi secretário de Estado da Administração Educativa no governo de António Guterres. Paulo Pereira Coelho é outro dos nomes. Foi secretário de Estado adjunto do Ministro da Administração Interna do governo de Santana Lopes, secretário de Estado da Administração Local do governo de Durão Barroso. Em 2004, enquanto presidente da Associação para o Desenvolvimento Turístico da Região Centro, adjudica um contrato de mais de 700 mil euros à Criarte Imagem, precisamente uma empresa cuja maioria do capital é detida pela GPS e a que Paulo Pereira Coelho ficaria ligado cerca de um ano depois. José Junqueiro é o nome que se segue, é deputado pelo Partido Socialista, também foi consultor no Grupo GPS. Eram tudo cargos remunerados, doutor? Sim, sim. Os privados a encherem-se, a escola pública a perder alunos. Tem sido assim e, pelos vistos, assim continuará. O governo mudou em junho, julho, se não estou em erro, e foram destinadas à Raul Proença 4 turmas de 7º ano. Chegámos a um momento em que tínhamos aqui alunos para 6 turmas e só podíamos ter 4, isso imposto. Então, chegámos a um momento em que eu pedi autorização, uma autorização especial para, em vez de 4, ter 5 turmas. Foi-me negada perentoriamente e rapidamente essa possibilidade. O colégio obteve a autorização especial que nós não obtivemos para ter uma turma a mais que aquilo que estava previsto no meio de agosto. Os números confirmam isso mesmo. Nos últimos 5 anos, a escola pública em Caldas da Rainha perdeu mais de 500 alunos. Os colégios privados ganharam 514. Quantas turmas é que estão a funcionar neste momento? Neste ano letivo temos 39 turmas. Poderia abranger mais quantas turmas? Mas nós poderíamos chegar às 45 turmas. Só nós, no agrupamento de escolas Raul Proença, temos 100 alunos com necessidades educativas especiais. No Colégio Rainha Dona Leonor tem 0. Implica professores especializados, implica materiais específicos, materiais diferentes, materiais adaptados, implica computadores adaptados. Em causa 2 estudos divulgados recentemente. O primeiro, do Tribunal de Contas, referente ao ano letivo 2009-2010, concluiu que cada aluno custa por ano numa escola pública mais 4.921 euros do que num colégio com contrato de associação. O segundo estudo, pedido pelo Ministério da Educação e que inclui já os cortes salariais e os efeitos dos novos programas curriculares, baixa esse valor para 4.011 euros.